A grande pergunta é quais as chances de paz no leste europeu? Quem analisa esse cenário é o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, gentilmente nos atendendo mais uma vez, José Niemeyer. Tudo bem, professor? Bem-vindo sempre. Como vai? Ô, Thiago, bom te ver novamente. Quanto tempo? Um abraço a você e o assinante da Jovem Pan. Ô, professor, eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte: é mais fácil obter a paz do que um cessar-fogo, que na verdade é uma interrupção de uma guerra, ou não, professor? É mais fácil um cessar-fogo. Cessar-fogo é um primeiro passo para depois a assinatura de um armistício, né? Mas é impressionante, essa reunião ela foi fora do que é normal numa reunião de alto nível como essa, né? Primeiro que eles ficaram juntos, sozinhos, dentro de um carro, né, conversando sobre questões que eu acho que nós nunca vamos saber de forma definitiva, né? E é impressionante como os dois se aproveitaram deste evento para os seus eleitorados respectivos, nos Estados Unidos e na Rússia, né? Uma outra questão também, Thiago, importante, é que me parece que a Rússia ganhou um pouco mais de autonomia com relação à China, porque a reunião foi entre Donald Trump e Putin. Não se mencionou nas últimas horas o nome de Xi, do líder chinês. Então, Putin tem ganho de várias maneiras. Ele ganha ainda sendo aliado da China, um aliado estratégico, mas se aproximando dos Estados Unidos. Ele meio que deu uma chance dos Estados Unidos de incomodar a China. Na verdade, foi isso que Putin fez. Ele deu uma oportunidade para a Casa Branca de deixar clara a sua potência, a potência norte-americana, muito com relação à China e talvez menos com relação à própria Rússia. É muito interessante a maneira que Putin ele se desloca, né? Em futebol, a gente tem uma frase célebre, né? Nem Prancha que falava isso, que foi o filósofo de futebol: quem pede tem preferência, quem se desloca recebe. O presidente Putin se desloca com muita facilidade, com muito mais facilidade que o presidente Trump. O presidente Trump ficou um pouco refém nessa reunião, inclusive nas formas de cumprimentar. Ele foi muito empático, demasiadamente empático com Putin, coisa que ele não é uma figura empática, mas ele teve que ser muito empático com Putin, inclusive encostou a mão em cima da mão do Putin. Achei todos esses gestos muito, muito fortes. Professor, jamais imaginei que o senhor ia citar nem Prancha aqui do futebol na programação da Jovem Pan. Vou trazer o Cristiano Vilela para participar dessa nossa conversa. Vilela, boa noite, mais uma vez. Boa noite, professor. Boa noite, sempre bom revê-lo aqui na Jovem Pan. Professor, e para continuar também nas frases de futebol, né? Está faltando, como é que ficaria a combinação com os ucranianos, não com os russos, como diz a frase clássica, mas a combinação com os ucranianos? De que forma o governo americano tem a capacidade de resolver isso sem, de alguma forma, ter uma concordância expressa, explícita com relação à Ucrânia nesse sentido? Essa frase do grande craque Garrincha, né, que foi pedindo para ele jogar de uma determinada forma, ele falou que tinha que combinar com o inimigo. Só que nesse sentido, Vilela, é um prazer falar com você, nesse sentido, na verdade, Trump vai passar um recado. Ele vai passar um recado, é um agente de um recado. Ele vai passar o recado para Zelensky que a Ucrânia precisa entregar 20% do território, principalmente uma área onde estão a maior parte das reservas de minerais raros. A Ucrânia não poderá participar de nenhuma organização militar, muito menos da OTAN, e nem falar num assunto de mudar isso, né? Por exemplo, a Crimeia. Vamos tentar mudar a situação da Crimeia? Não vão mudar a situação da Crimeia. Então, esses serão os pontos que Trump vai levar. É o recado de Putin que passou. Quem dá o recado vai ser o presidente norte-americano. Nada a conversar sobre a Crimeia, território russo, 20% do território ucraniano anexado à Rússia e a não participação para sempre da Ucrânia em organismos e organizações militares. E, professor, justamente nesse sábado, o presidente Donald Trump falou que a Ucrânia deveria ceder esses territórios para a Rússia para que a guerra pudesse ser encerrada, mas eu pergunto para o senhor o seguinte: para que a Ucrânia faça essa cessão de terras, o que a Ucrânia poderia conseguir em troca
disso? Qual seria a vantagem da Ucrânia? Simplesmente o fim da guerra, claro, poupar as vidas que vêm sendo perdidas há muito tempo, há mais de 3 anos, mas qual seria a vantagem para a Ucrânia nessa negociação, professor? Tiago, essa sua pergunta é de um jornalista com perfil idealista. Você é um idealista. Mas a resposta você mesmo deu. É o fim da guerra. É uma força militar 10 vezes maior que a força ucraniana. A Rússia cada vez mais está aumentando seu esforço de guerra. A informação que a gente tem é que a Rússia produz 1.600 tanques de guerra por ano. Os Estados Unidos produzem 150. Então, o esforço de guerra na Rússia é muito grande, principalmente com meios terrestres para invasão. Então, o que a Ucrânia vai ganhar é o fim da guerra, que a Ucrânia já começa a ter problemas de suprimento, mesmo com a ajuda da OTAN, e o mais grave, Tiago, a população ucraniana começa a questionar Zelensky. E Zelensky é um líder basicamente populista, ele é muito populista, como Putin, como Trump. Os três são populistas. E ele já está começando a perder terreno político. Ele precisa ganhar alguma coisa com tudo isso. Então, eu acho que ele vai assinar o armistício mesmo, perdendo tudo isso que ele vai perder, ou não ganhando tudo isso que ele gostaria de retomar. Vilela? Professor, nós tivemos ao final do encontro o convite de Vladimir Putin para que a próxima reunião, o próximo encontro fosse em Moscou. Até que ponto é impossível pensar numa visita, num próximo evento como esse, acontecendo com um deslocamento de Donald Trump a terras russas? Pois é, Vilela, por isso que eu sempre tenho insistido, em todos os lugares que eu falo, que Trump não é um presidente republicano. Ele não tem nada a ver com o perfil republicano. Ele é um presidente do PT, né? Desculpe a brincadeira, do partido do Trump. Esse é o partido dele, o partido do Trump. Ele age politicamente só pensando neles, no seu grupo muito próximo e no seu eleitorado, que parece que é muito, cada vez mais ligado a essa forma de fazer política. É um líder cesarista. Eu acho que ele vai a Moscou, sim, para marcar a carreira dele, né, a carreira política dele, como alguém que visitou o Kremlin. Eu acho que ele vai, sim, e vai ser mais um ponto alternativo com relação à política no mundo hoje, em todos os lugares que a política está muito alternativa, é inacreditável. Interessante, professor, nessa semana tem a discussão de qual seria a vantagem para que o presidente dos Estados Unidos conseguisse acabar com essa guerra. Tem a discussão também na guerra no leste europeu, mas talvez a geografia lá torne a situação um pouco mais difícil, ou bem mais difícil. Mas a democrata Hillary Clinton, que perdeu a eleição para ele em 2018, diz, olha, se essa guerra acabar, eu apoio Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz. O senhor em algum momento imaginou que ia ouvir isso? Eu não sei se a Hillary disse isso de maneira irônica ou se verdadeira. Se diz de forma verdadeira, é algo inacreditável. Mas isso faz parte desta agenda do partido de Trump, né? Do PT, do partido de Trump, porque eles querem ser sempre muito alternativos, né? Eles querem governar com uma agenda muito, muito liberal na economia, ao mesmo tempo eles são isolacionistas, eles ao mesmo tempo querem cada vez subsidiar mais a economia norte-americana, vide as questões da tarifa, eles vão ter que trabalhar com questões de imigração, que para eles são muito importantes, porque eles representam um tipo de norte-americano que é o americano de origem anglo-saxônica, né? Então, é um governo muito alternativo, ele não tem nada de republicano. Por isso que talvez a Hillary tenha dito isso, né, que iria apoiar o nome dele para o Prêmio Nobel da Paz. Mas eu acho ainda difícil nós podermos dizer que vai haver um armistício. O que pode haver é um cessar-fogo por algum tempo. E olha, Tiago, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que daqui a alguns anos, ainda mais que Putin, dentro das demandas, ele tiver colocado a retomada de acordos comerciais com os Estados Unidos. Se ele conseguir isso também, além de todos os acordos que ele está fazendo com a China, eu tenho a impressão que daqui a alguns anos ele pode invadir a Moldávia, como já tem um certo controle da Moldávia, ele pode projetar poder novamente contra a Geórgia, como fez em 2008, ele pode projetar poder contra os países do Mar Báltico, Letônia, Estônia, Lituânia, ele pode fazer isso, e aí ele vai novamente invadir um país com força militar, vai fazer uma chantagem com relação ao sistema internacional. Eu não sei se vai ser a OTAN que vai estar atuando naquele momento, imagino que sim, que é algo que eu penso por um médio prazo. A OTAN não vai poder fazer nada porque há ameaça de uma guerra nuclear e ele novamente vai negociar, vai ganhar mais um pouco de território, vai recuperando e reconstruindo a ideia de mãe Rússia
e vai novamente ter novos acordos com os países do Ocidente. Mais uma, Vilela. E, professor, até que ponto essa fotografia de Donald Trump e Vladimir Putin e um eventual acordo, ou a construção, pelo menos, as tratativas para um acordo, podem, de alguma forma, criar algum tipo de embaraço com a China, ou, de alguma forma, fazer com que a China possa se sentir escanteada ao longo desse processo? Olha, eu tenho a impressão que tanto Trump se aproximou de Putin, como Putin aceitou se aproximar de Trump, muito em função de deixar a China um pouco de lado, como você colocou, Vilela, você está perfeito. Eu só não sei como a China vai reagir a isso. Talvez a China até se aproveite disso, porque também é um agente muito poderoso, a segunda economia do mundo, e a China se utilize mais da Rússia para pressionar a agenda de segurança internacional. E aí ela não precisa se envolver nessa, além da questão grave do Mar do Sul da China, que ela não abre mão, mas as grandes questões da segurança internacional ela não vai se envolver, a Rússia se envolve por ela e, ao mesmo tempo, ela continua fazendo comércio com o Ocidente. Ela segue um pouco a linha de Putin, só que Xi é muito mais discreto. Xi não se movimenta tão bem como Putin para receber a bola, né? Só mais uma questão. O senhor falou numa das respostas que a situação do presidente da Ucrânia, ele começa a enfrentar já algum tipo de desgaste, né? Não se fala muito sobre a sucessão na Ucrânia nesse momento, porque tudo é muito marcado por causa desse conflito e ele tentando resolver os problemas do país. O senhor acha que uma sucessão em breve já vai ser discutida? Claro que existem prazos, enfim, para eleições, mas esse desgaste que ele vem sofrendo é um desgaste normal de qualquer governante ou a guerra agrava ainda mais essa situação porque a população começa a ficar impaciente, não é? Em épocas de guerra, a população apoia no início, espera o desenlace da guerra, mas se a guerra dura muito e a população percebe que a moral da tropa está caindo, a própria moral da população começa a diminuir também e há questionamento sobre a estratégia governamental, a grande estratégia governamental, no caso, o governo da Ucrânia. Já está se falando, e talvez isso tenha sido discutido entre Trump e Putin, em quem será o sucessor de Zelensky. E já está se pensando numa figura que seja pró-Moscou, ou pelo menos que não seja pró-União Europeia. E pró-OTAN. Claro, só para a gente reforçar, a expectativa do senhor para a reunião da segunda-feira, porque Donald Trump falou que além, claro, de Volodymyr Zelensky, a gente se lembra que em fevereiro os dois estiveram na Casa Branca e foi aquela reunião com muitas trocas de farpas, né? Muita gente falou que foi uma arapuca montada pelo republicano para pegar Zelensky, mas ele também fala na possibilidade de convocar líderes europeus, não cita nomes. O que o senhor espera, afinal? É algo também muito estranho. Os líderes europeus já deveriam ter participado, principalmente Inglaterra, França e Alemanha, que são os principais países europeus, Inglaterra fora da União Europeia, mas França e Alemanha, os grandes líderes da União Europeia, deveriam ter ido, né? E agora, nessa reunião de segunda-feira com Zelensky, eu acho que ele vai pegar um pouco mais leve, não vai humilhar Zelensky como ele humilhou daquela última vez. Ele humilhou Zelensky em público, né, ao vivo, né? Ele não vai fazer mais isso. Imagino que ele seja um pouco mais tranquilo, talvez até um pouco mais empático, mas talvez na conversa não mostrada para a imprensa, mas na conversa mais fechada, que ele vai dizer que é isso ou não vai ter a paz, que é aceitar que a Rússia vai anexar 20% de um território que até 4 anos atrás era um território soberano e independente da Ucrânia, que a Rússia não vai permitir, e é obrigação da Ucrânia não participar de nenhuma organização militar, muito menos da OTAN, e que ele não quer discutir, que Putin não quer discutir a Crimeia já é território russo. Professor, já agradeço o senhor mais uma vez pela participação. O senhor citou Neném Prancha, eu cito agora Benjamin Wright, que dizia que futebol é uma caixinha de surpresas, mas a diplomacia também é uma caixinha de surpresas, né, professor? Obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, um grande abraço a você, foi muito bom te encontrar, viu, Tiago? Um abraço a você e o assinante, dá um abraço para o Vilela e um abraço ao assinante da Jovem Pan. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, claro que a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa crise no leste europeu.